Bem, pessoal, eu sou o Carlos Henrique, sou engenheiro eletricista e eletrotécnico e faço parte do time de controladores da rede elétrica de Brasília pela Neoenergia. Hoje eu gostaria de um diálogo de operação e conversar a respeito da comutação de TAP em transformadores de energia elétrica. Os transformadores são equipamentos de vasta abrangência na nossa rede de distribuição de energia e eles são responsáveis pela transformação do nível de tensão da baixa tensão para a alta tensão ou da alta tensão para a baixa tensão. O principal objetivo de um controlador dentro de um centro de operações em tempo real é garantir o fornecimento de energia elétrica ao consumidor com qualidade e com o menor número de interrupções possíveis. E o nível de tensão de entrega, aquela tensão medida pelo cliente, ela está diretamente relacionada à qualidade de energia elétrica. E a ANEEL, através do PRODIST módulo 8 sobre qualidade de energia, ela estipula uma faixa de valores regulatórios onde a tensão medida deve estar enquadrada. E segundo essa regulamentação, a tensão de entrega ela deve estar no mínimo 5% abaixo da tensão contratada e no máximo 5% acima da tensão contratada. A título de exemplo, para um cliente monofásico fase neutro 220 volts, a tensão de entrega deve estar entre 209 volts e 231 volts. Para um cliente trifásico, fase 380 volts, a tensão medida deve estar entre 361 volts e 399 volts. E a comutação de TAP, essa variação do TAP do transformador, ela permite um controle desse nível de tensão através do transformador, através da variação da relação do transformador instalado próximo ao cliente. E essa comutação de TAP, na teoria, o que ela significa? É basicamente o ajuste da relação de transformação de um transformador. E essa relação de transformação de transformador é dada pela equação apresentada no slide, que basicamente diz o quê? A tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual a relação de espiras, o número de espiras do primário, sobre o número de espiras do secundário, sendo que essa relação ela é constante. Algumas observações a serem levantadas é que essa tensão do primário é a tensão de alimentação do transformador, ou seja, é a tensão que o alimentador tem, e ela é controlada pela barra da subestação, ou seja, no alimentador, no barramento da subestação. Para você fazer o controle dessa tensão do primário é por lá, pela própria subestação. E a tensão de secundário é aquela tensão da baixa do transformador, que é a tensão de entrega para clientes que são de baixa tensão, ou seja, 380 volts ou 220 volts. Então, a tensão do primário você controla pelo barramento, certo? E a tensão do secundário, além de você também conseguir controlar pelo nível de tensão do barramento, você também pode controlar fazendo essa relação, fazendo um ajuste da relação da transformação, ou seja, realizando a alteração do TAP do transformador. Bem, o que na prática eu tenho aqui um trafo de 500 kVA de relação de transformação de 13.800 volts para 380 volts. Na tabela do meio, eu tenho as informações de comutação do TAP, ou seja, tenho as ligações a serem feitas para suas respectivas posições de TAP, certo? Então, pode verificar o seguinte, que nessa tabela eu tenho 7 posições de TAP diferentes. Ou seja, eu tenho a posição 1, que ela se inicia em 13.800 volts, que é a tensão nominal, certo? A tensão esperada para a rede. E eu tenho a posição 7, que ela chega a uma tensão de 10.200 volts. Ou seja, 7 posições, onde para cada posição eu tenho uma redução de 600 volts, no primário, na alta do transformador, e posição por posição eu reduzo 600 volts no primário. Esses 600 volts no primário reduzidos, quando você vai olhar para o secundário, que é a baixa do transformador, para a tensão fase-fase, eu tenho uma elevação de 16,52 volts para a tensão fase neutro de 9,56 volts. Ou seja, quando a gente eleva a posição de um TAP de um transformador
da posição 1 para a posição 2, ou seja, eu estou elevando o tap do transformador, eu estaria, no caso, reduzindo a tensão do primário e, consequentemente, elevando a tensão do secundário. Por quê? Porque essa relação de transformação entre o primário e o secundário ela deve se manter constante. Então, à medida que eu reduzo a tensão do primário, ou seja, que eu elevo o tap do transformador, eu estaria, consequentemente, elevando a tensão no secundário. Então, o ato de se elevar o tap de um transformador, você, consequentemente, estaria elevando a tensão na baixa do transformador, ou seja, no cliente, no transformador. Para um transformador abaixador, certo? De 3.800 para dos 380 volts. Como exemplo aqui eu tenho um cliente, por exemplo, de tensão de entrada 191,32 volts, que solicitou a elevação do tap transformador que o alimenta, considerando que foi aprovado e que os procedimentos operacionais estão sendo cumpridos e que a equipe tenha treinamento, certo? Para essa comutação. Então, a tensão de entrada é 191,32 volts, abaixo da permitida, que é 209 volts. Então, quando a gente eleva o tap da posição nominal de 13.800, ou seja, da posição 1 para a posição 2, ou seja, eu elevei um nível, um tap do transformador, eu noto o seguinte, que a tensão do secundário ela saiu de 191,32 volts para 200,88 volts, o que ainda não satisfaz a regulamentação, certo? Então, eu tenho que elevar mais uma vez o tap do transformador. Ou seja, eu vou do tap 2 para a posição 3. Então, quando eu elevo do 2 para 3, da posição 2 para a posição 3, a tensão no secundário ela é refletida de 200,88 volts para 210,44 volts. Está dentro do parâmetro regulatório, que é 209 volts, mas vamos elevar mais um, só para a gente enquadrar nos 220 volts. E quando eu elevo da posição 3 para a posição 4, é refletido, consequentemente, uma tensão no secundário de 220 volts, ou seja, dentro daquela esperada para esse cliente, certo? Ou seja, a elevação do tap do transformador, consequentemente, você estaria elevando a tensão no secundário, certo? O que internamente no transformador você está ajustando aquela relação de transformação a partir das espigas do transformador, enfim, é um aspecto interno do transformador que na prática a gente pode entender que elevar o tap, você está elevando o nível de tensão do secundário e reduzir o tap, você está reduzindo a tensão no secundário do transformador, certo? Levando em conta que é um transformador abaixador, ou seja, você pega uma tensão da alta e reduz para baixo. Não esquecer dos procedimentos de segurança padrão, e é isso. Até mais.